a Deus, estamos aqui mais uma vez para honra e glória do nosso Jesus Cristo, nessa história maravilhosa que mudou a humanidade, meu Deus! E estamos aqui hoje no quase final do capítulo 12 do livro de João. Inclusive, deixa eu botar aqui para quem chegar depois poder saber onde a gente está, né? Estamos aqui em João capítulo 12, versículo 1 ao versículo 11. Aliás, chegamos agora no capítulo 12, né? Terminamos o capítulo 11 na live anterior. E enfim, já fixei aqui e vamos lá. Gente, basicamente o contexto disso aqui. Jesus ele estava de um lado no meio da sinagoga lá, ensinando a galera. E aí quando simplesmente ele mostra que a lógica que ele está sendo acusado não é uma lógica firme, mas é uma lógica baseada na emoção que as pessoas têm. Aí todo mundo quer, né? Pelo menos os fariseus querem prender Jesus e matar Jesus e tal. E aí Jesus sai dali de onde ele está. Isso é bem interessante porque ele vai para o outro lado do mar e chega lá, ele fica com os discípulos ali. E aí simplesmente quando ele sabe que Lázaro está muito mal, está muito doente, mas ao invés de Jesus ir até Lázaro e curar Lázaro, Jesus não faz isso, Jesus fica na dele. E aí depois passa algum tempo que Lázaro morre, Jesus vai até onde Lázaro está, encontra com as irmãs de Lázaro e chega ali ele ressuscita Lázaro. E aí esse é o contexto. Jesus ele acabou de ressuscitar Lázaro. Todo mundo viu esse milagre acontecendo, todo mundo viu que realmente coisa extraordinária aconteceu. E agora aqui começa essa segunda parte aqui. Jesus é ungido. Vamos abrir só aqui a live, aqui, o esboço aqui. Vamos lá. João capítulo 12, versículo 1. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitou dos mortos. E aí você vê aquela questão das festas, né? Deus ele fez as festas, e no caso são aquelas 7 festas que a gente já, graças a Deus, a gente já trouxe em outras lives. E você vê como Jesus ele era judeu, então ele seguia essa tradição de cada momento seguir uma festa, né? Da vida dele, ele está, né, no meio dessas festas, está no meio desse ambiente, está cumprindo ali o que Deus tinha estabelecido lá atrás como necessidade, né? Como uma cultura, como uma forma de agradecer a Deus todos os dias ali e ao decorrer do ano. Enfim, versículo 1. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro. Lázaro, aquele que foi ressuscitado, ele morava ali. A quem foi ressuscitado dos mortos. Aí você vê, imagina alguém ter o título de ressuscitado dos mortos. Não. Alguém que existia, alguém que viveu, alguém que nasceu e tal, estava no meio da galera. Daí morreu, daí foi ressuscitado. Nossa, imagina que coisa extraordinária, né? Lázaro tá aí. Ele estava lá no meio, né, desse ambiente. Jesus chegou, né, 6 dias antes da Páscoa, em Betânia, onde Lázaro vivia. E Lázaro agora ganhou um novo título, ressuscitado dos mortos. Versículo 2. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Gente, Marta era irmã de Lázaro. Inclusive ela estava chorando e tal por causa da morte dele. E falou para Jesus, poxa Jesus, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Mas na consciência dela, aquilo era o que Jesus deveria fazer. Mas Jesus tinha um plano muito além. O plano de Jesus não era curar Lázaro ali. Porque se Lázaro fosse curado ali, ia acabar a história ali. Mas não. O plano de Jesus era muito além. Era literalmente esperar Lázaro morrer para ressuscitar Lázaro. E ali prepararam o jantar para Jesus, Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Você vê, Lázaro, que há poucos dias atrás, há poucas horas atrás, Lázaro estava morto. Agora Lázaro está na mesa com Jesus comendo e no meio daquela galera toda. E aqui é bem interessante porque é o seguinte... A lei do Senhor,
ela mostra basicamente 3 momentos do homem, que é o momento da queda lá no jardim, quando o Senhor tinha comunhão com o povo tinha comunhão com ele, e era uma alegria só, porque o povo estava junto de Deus, Adão estava junto de Deus, Eva também, né? Você tem outro momento que é a reconciliação, onde Deus ele justamente manda o Messias para poder nos reconciliar e nos honrar e nos aceitar como filhos dele. E justamente o terceiro momento é a eternidade, é o que vamos viver com ele, com Cristo, no futuro. E quando nós estamos literalmente entre Jesus voltando para o céu e a eternidade, a gente está nesse espaço. Interessante o seguinte, enquanto do lado eu estava à mesa com ele. Na lei do Senhor, na palavra do Senhor, ele mostra muitas vezes esse ato de estar à mesa, estar sentado à mesa, estar junto à mesa, como uma forma de comunhão. E justamente essa comunhão, ela remete a isso que passou, essa comunhão perdida lá atrás de Jesus. É bem interessante falar sobre isso, que não é necessariamente a mesa, mas é a comunhão, que é o seguinte. Gênesis capítulo 13, versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim, pela viração do dia, e esconderam-se, Adão e sua mulher, da presença do Senhor, seu Deus, entre as árvores do jardim. Você vê, Deus tinha esse hábito de, na viração do dia, passear no jardim e vir trocar ideia com Adão. E justamente nesse momento, foi a queda. Simplesmente ali Adão se escondeu de Deus porque ele tinha pecado, ele tinha visto que ele estava com pecado, ele não queria mais estar na presença do Senhor, porque esse é o poder do pecado. O pecado nos afasta de Deus. Não Deus nos afasta de nós pelo pecado, mas somos nós que fugimos da presença dele. Não é Deus que sai da nossa presença, mas somos nós que saímos da presença de Deus. E esse é o primeiro momento de comunhão, é o primeiro momento de sentar à mesa, basicamente. O segundo momento, que é justamente a gente teve a queda, mas agora a gente tem a honra, que é Deus que nos dá a honra, é Ele que nos dá a adoção de filho, é Ele que nos traz para perto, é Ele que nos faz ser um com Ele. Salmos 23, capítulo 5, capítulo 23, versículo 5. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar meu cálice. Aí você vê, Deus, Ele nos pega como filho. Ele nos pega como distante, nos coloca como filho. E justamente Ele nos honra de filho, na presença dos inimigos, para que todos possam ver e testemunhar que Deus tem feito algo extraordinário, que Deus fez isso. Porque não tem como ir a Deus, mas é Deus que vem até nós e nos resgata, e nos honra, e nos cuida, e nos cura, e nos transforma, e nos faz ser filhos dele. Então, aqui a gente tinha a queda em Gênesis. Aqui em Salmos, Deus ele já está mostrando o que vai acontecer quando o Messias vier e quando nós cremos no Messias. E agora, em Apocalipse capítulo 19, versículo 9, a gente já vai para a terceira parte. E o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou, essas são as palavras verdadeiras de Deus. Aí você vê, a gente teve um sentar à mesa lá em Gênesis, o homem caiu. A gente tem um sentar à mesa que Deus está mostrando o que Ele vai fazer com aqueles que aceitaram o Messias e querem estar com o Messias e creem em Cristo como Senhor e Salvador. Que é Ele nos honrar, Ele nos tirar do império das trevas, Ele nos tirar do mundo, Ele nos tirar do império de Satanás e nos colocar como filhos dEle. E nós temos um terceiro momento, que é justamente a eternidade. É justamente o momento onde nós vamos passar a eternidade inteira com Ele. E aí que a gente não tem um minuto para
de engano que a pessoa vive. A pessoa quer passar a vida inteira de boa, sem o Senhor, mas quando morrer quer passar a eternidade com Ele. Né? O ser humano é uma coisa incrível. Mas uma coisa eu digo ainda, só para finalizar essa parte. Enquanto a vida, há oportunidades de redenção. Agora, cabe a nós buscarmos a redenção do Senhor. Cabe a nós buscarmos um relacionamento com Ele. Cabe a nós buscarmos a Ele. Versículo 3. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume muito caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. E aí você vê, essa Maria, que era irmã de Lázaro, que há pouco tempo atrás Jesus tinha tirado demônios dela, e agora simplesmente ela tem seu irmão ali, ressuscitado, e ela simplesmente adora Jesus. Pega um frasco extremamente caro, que correspondia a salários ali, tipo, meses e até anos de salário, e quebra aquele frasco e limpa os pés de Jesus, com seus próprios cabelos, inclusive. Incrível, né? E aí que tá, né? Você vê como a admiração, digamos assim, que ela tinha por Cristo. Ela não só queria limpar o pé de Jesus, mas ela queria realmente limpar mesmo com seu próprio cabelo. Será que a gente tem essa admiração por Cristo? Será que a gente tem essa preferência? Será que a gente tem esse anseio? Gente, às vezes a gente sabe que buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Mas será que é o que a gente vive? Pergunta boa, né? Não tô fazendo essa pergunta pra você não, tô fazendo pra mim mesmo. E assim, eu na realidade, só abrindo um parênteses sobre isso, eu na realidade entendo que todo dia é um dia novo com o Senhor. O que a gente fez ontem foi ontem. O que a gente viveu com Ele ontem foi ontem. A presença que a gente sentiu dele ontem foi ontem. Hoje cabe a nós buscarmos. Ou continuarmos buscando, ou passarmos a buscar. Guarda isso. E eu falo isso pra mim. Versículo 3. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, e derramou sobre os pés de Jesus, e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Versículo 4. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Aí você vê, né? Às vezes a gente... Não é o caso, nem sempre, mas às vezes a gente tem pessoas ali que estão ao nosso meio, que estão ao nosso redor, que sempre fica buscando motivos para nos criticar, para nos menosprezar, para nos pisar, para nos, colocar o dedo na ferida. Não para a honra e glória do Senhor, mas para tentar menosprezar a situação que a gente vive, o momento que a gente vive, o que a gente está passando. E aí você vê Judas, ao longo da história, em alguns momentos ele faz alguns eventos assim bem interessantes, onde a glória de Deus está sendo demonstrada, onde o manifestar do Senhor está acontecendo, onde Deus está manifestando a graça dele. Aí simplesmente vem ele e tenta menosprezar isso aí e tal. E esse é um dos momentos. Judas, ele diz assim, ele faz uma objeção. Vamos ver a objeção de Judas, olha que bacana. Versículo 5. Por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seria 300 denários. Vou chutar aqui um valor, seria 3 mil reais. Aí versículo 6. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres. Isso quem escreveu foi João. Mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro.
costumava tirar o que nela era colocado. Aí você vê, a intenção do coração de Judas não era a glória do Senhor. A intenção do coração de Judas não era que Deus fosse trazido à terra, que Maria viesse a ter um encontro com o Senhor, que aquele ambiente ali viesse a ter a presença de Deus. Não era ajudar os pobres. A intenção dele era roubar, porque ele era ladrão. Palavras do apóstolo João. Então, assim, qual está sendo a nossa intenção, sabe? Qual está sendo a intenção que a gente vive? A gente tem vivido para quê? A gente tem vivido para o dinheiro? A gente tem vivido para a saúde? A gente tem vivido para o status? A gente tem vivido para, sei lá, para a fama, para o poder? A gente tem vivido pelo quê? O que nos tem feito levantar da cama e feito alguma coisa diferente? Qual é nosso objetivo das coisas? Qual está sendo o nosso objetivo das coisas? Eu acho interessante que... Só dar um exemplo aqui. Tem gente que gosta de acordar cedo, tem gente que não gosta. Mas, por exemplo, principalmente para quem não gosta de acordar cedo. Se você está de férias, por exemplo, se você está em um lugar diferente, você quer acordar cedo para curtir o lugar e tal. E acordar cedo para você acaba sendo uma coisa legal. Agora, se você está vivendo sua vida, sua rotina, seu dia a dia ali, talvez para você acordar cedo seja muito ruim. Mas quando a gente está com Cristo, cada dia é um dia diferente. Cada dia é um dia novo. E cada dia é um dia totalmente distante daquilo que foi. Se realmente a gente tem o reino dele como foco. Nunca vai ser um dia tedioso. Nunca vai ser um dia igual. E assim, essa parada é muito absurda porque com Cristo nossa vida é uma aventura. Sem Cristo nossa vida é uma parada monótona. Mas é uma monotonia que nos leva para o inferno. Schopenhauer diz que a vida é um eterno loop entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Com Cristo, tudo se faz novo todos os dias. Então, assim, o nosso objetivo tem que ser esse. Primeiro, como Jesus falou, buscar o reino do céu e a sua justiça. E as demais coisas, de fato, para a honra e glória dele, em nome de Jesus, são acrescentadas. Essa tem que ser a nossa motivação. Versículo 6, né? Ele não falou isso por interesse pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro. Costumava tirar o que nela era colocado. Aí você vê, roubaram Jesus, roubavam Jesus. E o pior, não era alguém de fora, era um dos 12. Aí depois vem a gente, Deus, por que coisa ruim acontece comigo e tal. Olha, só teve um que foi bom. Só teve um que não mereceu. Tudo que acontece na nossa vida, se a gente entrega a nossa vida a Deus, é pela vontade dele. Na hora é difícil demais, na hora é ruim, horrível. Mas ele sabe todas as coisas. E ele é soberano e ele é bom. E ele sabe a necessidade de cada coisa. Vamos continuar. Respondeu Jesus, versículo 7. Deixem-a em paz, que eu guarde para o dia do meu sepultamento. Você vê, Jesus mais uma vez estava defendendo o órfão, a viúva, o pobre, o necessitado. E já falando aquilo que ia acontecer, meu sepultamento. Jesus o tempo inteiro deixou claro que ele iria falecer. Quer dizer, seria morto. Jesus o tempo inteiro deixou claro que a morte dele era iminente. Jesus o tempo inteiro deixou claro que ia acontecer isso. Era só questão de tempo. Porque era necessário que assim fosse, para que se cumprisse aquilo que foi colocado. Versículo 8. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. E aí você vê, às vezes a gente acha que a gente vai conseguir mudar o mundo. Na realidade, esse mundo já está condenado. A gente consegue mudar as pessoas que o Senhor traz para a nossa vida.
Pelo menos ajudar. E na realidade a gente só vai ajudar quem quer ser ajudado. A realidade é essa, sendo muito sincero. Não adianta você tentar ajudar alguém que tá nem aí, tentar ajudar alguém que tem outro objetivo, tentar ajudar alguém que, sabe? A gente só vai ajudar quem quer. E aí Jesus fala, os inclusive as Cristo a outra plataforma, aquela vermelhinha do Google, o YouTube. E dá pra conversar com ela. A gente tá meio... Vamos continuar aqui. Deixem em paz, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Versículo 9. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Aí você vê, a fama de Jesus ressuscitando Lázaro foi tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que literalmente todo mundo tá vindo lá para ver. Uma multidão tá vindo lá para ver. E agora o motivo não era só Jesus. Era Jesus e aquele que ele ressuscitou. Porque assim, todo mundo que estava ali sabia que Lázaro tinha morrido. Todo mundo era testemunha oficial que Lázaro tinha morrido. Mas a partir do momento que Lázaro ressuscitou, todo mundo ali também tinha virado testemunha oficial que Lázaro ressuscitou. E quem ressuscitou foi Jesus. Então assim... Opa! Tá travando um pouquinho? Não sei se tá beleza. Vamos continuar. Que sejamos testemunhas do Senhor. Que sejamos testemunhas de Cristo. Versículo 10. Assim os chefes dos sacerdotes fizeram um plano para matar também a Lázaro. Aí você vê, Lázaro já tinha morrido, coitado. Ressuscitou. Jesus foi lá e ressuscitou. Agora fizeram um plano para matar Lázaro de novo. Às vezes a gente não entende, mas planos são armados contra a nossa vida. Mas não tem problema não, sabe por quê? Porque Jesus é poderoso e cuida de nós. E cuida da nossa família. E cuida dos nossos. Acabou. Nossa vida está na mão dele. E te digo uma coisa. Ninguém consegue tirar 1 minuto de vida seu. E também ninguém consegue aumentar 1 minuto de vida seu. Por quê? Porque é Deus que dá a vida. E é Ele que tira. Ninguém tem como antecipar ou postergar. A realidade é essa. E aí pronto, Lázaro agora tinha um plano, né, pela cabeça dele. Queriam matar ele. Queriam matar Jesus, pronto, agora querem matar Lázaro também. Pois, versículo 11, pois, por causa dele, de Lázaro, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Gente, é aquela questão, fique em paz quando todo mundo estiver contra você. Porque assim foi com Cristo. E nós somos filhos dele, então isso acontece, isso é normal acontecer. Mas fato é, os planos do Senhor, eles jamais vão mudar em relação à sua vida. Pelo contrário. Fique em paz, que ele tem cuidado de nós. E esse foi a perícope de hoje, bem rápida, né? Bem curta. Inclusive agradeço a todo mundo em nome de Jesus que entrou, curtiu, compartilhou, tanto no YouTube quanto no Instagram. Em nome de Jesus, muito obrigado. Porque realmente a gente está levando o reino dos céus a outras pessoas, a mais gente, e levando os filhos do Senhor de volta para casa, ou pelo menos ajudando nesse processo, né? E, gente, próximo capítulo é a entrada triunfal. Se você quiser continuar acompanhando essa história maravilhosa que mudou a humanidade, basta se inscrever aqui. E é isso aí. Assim que sair o próximo capítulo, você vai receber. E é isso aí. Let's bora, que Deus é bom, que importa. Ótimo dia, ótima noite, ótimo tempo. Não importa quando você está vendo. O fato é, Jesus é bom, é o que importa. E é isso. Próximo capítulo, a entrada triunfal.
Eu te espero no próximo capítulo, em nome de Cristo Jesus.